quem não me conhece, meu nome é Felipe Nisa. Eu estou como gerente de aplicação na Trox, né? Trabalho na Trox desde 2009, então são 14 anos. E basicamente, obviamente, minha trajetória, uma boa parte foi pela Trox. Antes disso, eu passei pela área de projetos e depois passei um pouquinho também pela parte de instalação, né? No entanto, na Trox, eu acabei sempre atuando com a parte de equipamentos, né? Então, esse acaba sendo o meu dia a dia lá. E a minha intenção nesses 40 minutos vai ser justamente falar um pouco desse tipo de produto, né? De aplicação dessa parte do sistema, né? Então, obviamente, a Trox ela tem um universo de produtos, né? Então, desde sistemas de distribuição de ar, filtragens, unidade de tratamento de ar, sistema ar-água, sistemas VAVs, atuadores, lab control, que acaba sendo automação para laboratórios, dampers de proteção, cabines de fluxo, sistemas de expansão direta, controles integrados. Então, realmente acaba sendo um universo de aplicação, né, e de produtos muito grande. E, obviamente, pelo fato de a gente não ter muito tempo, eu vou atacar mais na parte de unidade de tratamento de ar. E, bem dito agora há pouco, é a minha área de especialização, né? É o meu dia a dia aqui. A princípio, a minha intenção, pessoal, não vai ser falar qual tipo de equipamento serve para qual área, né? Então, a maneira que eu vou conduzir a palestra vai ser mais falando de uma maneira geral, né? Alguns pontos de cuidado, né, que daria como sugestão, principalmente para esse tipo de equipamento, se tratando de unidade de tratamento de ar. Tá certo? Então, para começar, a gente fala, mas o que é uma unidade de tratamento de ar, né? Então, de certa forma, a gente, de maneira geral, já falou, né? Os nossos colegas anteriores aqui já compartilhou com a gente vários temas que são muito importantes, né, na discussão, e obviamente para a parte de unidade de tratamento de ar isso acaba sendo extremamente importante e relevante, né? Então, promover circulação e renovação de ar, esse foi um tema já discutido nas palestras anteriores, e a gente entende o quão importante é ter essa renovação, principalmente tendo em vista o que passamos nesses últimos 3 anos, né? Então, certamente acaba sendo um tema muito discutido e um tema que acaba sendo importante também a gente tratar quando falamos de unidade de tratamento de ar, né? Recuperar e preservar energia, né? Então, uma das funções da unidade de tratamento de ar é preservar a energia, né, interna que a gente gastou, né, para resfriar o ar e manter, né, essa energia. De certa forma, acaba sendo uma das características da unidade de tratamento de ar. Manter e controlar a temperatura, umidade, renovação e filtrar, né? Então, obviamente, normalmente a gente fala só da parte de resfriamento, mas tem a parte de filtragem, tem a parte de controles, tem a parte de umidade, né? Então, de certa forma, dependendo da aplicação, obviamente, a gente tem diversos tipos de componentes dentro da unidade de tratamento de ar, certo? E para cada aplicação existem diferentes tipos de componentes, né? Como eu disse agora, obviamente para cada tipo de mercado a gente acaba de alguma forma alguns componentes sendo mais importantes do que outros, né? Então, como exemplo, a gente tem a área hospitalar, né, que é um mercado gigantesco e que, de certa forma, a gente tem alguns desafios, né, com relação à unidade de tratamento de ar. Então, desde controle de temperatura, umidade,
como aspectos dimensionais, né? Então, a gente sabe que para esse tipo de mercado, o aspecto de espaço de casa de máquinas, acesso, entre outros componentes nesse sentido, acaba sendo extremamente desafiador. Então, é claro que para cada tipo de mercado, né, seja para laboratório, seja para o ramo industrial, a gente acaba tendo esses desafios, tá certo? Então, de maneira geral, a minha intenção aqui é justamente o quê? Falar de algumas partes, né, da unidade de tratamento de ar, e aí a gente discorrer exatamente em cada parte dela, colocando algumas ideias e sugestões de cuidados, principalmente na execução de projetos e também na execução de manutenção, entre outros pontos nesse sentido, tá certo? Então, para começar, obviamente, a gente acaba colocando a carcaça dela, né, que acaba sendo o gabinete, né, da unidade de tratamento de ar. Pessoal, aqui eu fico na frente de vocês, tá ok? De certa forma, aqui eu elenquei alguns pontos importantes quando a gente trata da parte de gabinete. Então, a gente tem a qualidade dos materiais do gabinete, né? Isso foi discutido no início das palestras, né? A gente falou isso para adultos, mas obviamente tudo se replica para a parte de gabinetes, né? A gente tem diversas alternativas de tipos de gabinete, né? Desde gabinetes em aço galvanizado, com uma pintura específica, né? Em aço inox. Isso pode ser interno, pode ser externo, dependendo da aplicação e do projeto, né? Para cada tipo de projeto existe a aplicação de material de gabinetes e materiais, tá certo? O aspecto de atenção às normas, né, na qual a gente acabou também já discorrendo em palestras anteriores. A gente acabou comentando da própria DW 143, né, que é o que rege também para a parte de equipamentos, tendo em vista que a que a gente acaba seguindo para adultos, acaba seguindo a mesma coisa para a parte de unidade de tratamento de ar. E claramente isso, dependendo do tipo de classe ou tipo de pressão que você vai executar para garantir a estanqueidade do equipamento, obviamente precisa atender, né? Então, algumas classes a gente precisa atender a classe B, né? 143 classe B, para um nível de pressão, e outras, classe C, chegando até 2.000 PAs de pressão para algumas aplicações, né? Então, esse acaba sendo um aspecto super importante e que certamente precisa ser analisado em todos os momentos, tá certo? Outro ponto que eu coloquei aqui de suma importância, a parte de acessos para limpeza e manutenção. Obviamente, pessoal, em alguns tipos de aplicação isso acaba sendo extremamente desafiador, né? Você não tem espaço para instalar o equipamento, né? Então a gente precisa de alguma maneira ser versátil. Felipe, eu preciso de uma máquina vertical, eu preciso de uma máquina que tenha uma altura reduzida, eu preciso de uma máquina que tenha um espaço que caiba na minha área de máquinas, né? Então isso acaba sendo um desafio e obviamente a engenharia tem como propósito garantir que você tenha a manutenção adequada e os espaços para manutenção de forma adequada. Então, desde que seja feito a manutenção adequada, aí a gente acaba atendendo os critérios de projetos, principalmente para alguns tipos de mercado, como novamente o aspecto dos hospitais, né? Às vezes o aspecto industrial, onde você tem equipamentos gigantescos, né, de 100 mil metros cúbicos por hora, são verdadeiras casas de ar, né? Então você precisa promover portas de acesso, né, para você ter a manutenção adequada de todos os componentes, tá certo? E as HUs devem permitir e alterar, acrescentar componentes, né? Isso acaba sendo um desafio no nosso dia a dia, tendo em vista que as coisas elas mudam, né? Então a gente precisa estar
apto a eventualmente um eventual retrofit, né, que é feito dentro do equipamento, a gente atenda aos novos pré-requisitos, né? Então, vou dar um exemplo da nova norma 7256, que de certa forma temos algumas regras a seguir nesse momento, e que o equipamento ele precisa, né, de certa forma, estar preparado para esse tipo de alteração, tá certo? Então, basicamente, no aspecto sobre o gabinete, que às vezes acaba não sendo tão importante, de certa forma eu elencaria esses 4 pilares, né, com relação a esse aspecto, para que a gente se atente ao dia a dia. Então, recapitulando, a qualidade dos materiais com relação ao aspecto de material, que já foi discutido anteriormente, atenção às normas, e eu falei só da parte de estanqueidade, mas a questão de rigidez mecânica, de aspecto térmico também, que foi discutido também pelo pessoal anteriormente, isso acaba sendo extremamente interessante e importante a ser analisado, né? O aspecto do gabinete também é um ponto que acaba sendo sempre muito relevante em alguns projetos, quando algum projeto algum elemento à prova de explosão, então você garantir que os elementos, por exemplo, acústicos e isolantes térmicos sejam à prova de explosão, né? Então utilizar os isolantes de maneira adequada. Então esses são pontos realmente que é necessário atenção, né, no nosso dia a dia para o dimensionamento da parte de gabinetes, tá certo? Então, pessoal, com a parte de gabinete seria isso, né? E aí, obviamente, pulando já para um próximo componente, que obviamente a gente entende que acaba sendo um elemento decisivo na unidade de tratamento de ar, claramente, principalmente dos últimos anos que vivemos aqui, né, a parte dos filtros, né? Então, alguns pontos que eu elenco aqui de atenção, né? Certificado de componente de eficiência dos filtros, né? Isso eu acho que é um ponto importante e gosto sempre de dizer, né? A gente certificar de que um filtro F9 ele é F9 mesmo, de que um H13 ele é um H13, né? Então, de certa forma, eu acho que você garantir isso através de um certificado acaba sendo super importante, tá certo? Um outro ponto, métodos de fabricação automatizado tornam as construções com muita qualidade, reduzindo perdas de carga, né? Então, de certa forma, a maneira de fabricação dos filtros sendo em caráter automatizado, né? Toda a linha, além de dar produtividade para a fábrica, né? para o fabricante, você garante também a qualidade do filtro, né? Do respectivo filtro. Um outro ponto importante aqui, né? Atenção à rigidez mecânica, vários estágios de filtragens da mesma HU. Então, de certa forma, você garantir essa atenção, dessa rigidez, né? Mecânica com vários estágios de filtros. Nós temos HUs que possuem 4 estágios de filtragem, né, dentro dela, e ainda possuem mais algumas nas linhas, né, o filtro EPA no forro filtrante, né? Então a gente precisa vencer realmente uma perda de carga gigantesca. E um ponto que até o nosso colega comentou anteriormente aqui, né, cuidado com as estruturas de filtros. Podemos ter os melhores filtros, né, garantir que o filtro F9 é um F9, no entanto, se a estrutura dele, por algum motivo, não estiver bem instalada, o ar, como nosso colega disse, ele vai para um lugar mais fácil, né? De certa forma, não adianta nada a gente ter um filtro eficiente e a estrutura de fixação dele não ser eficiente, levando em consideração o vazamento, por exemplo, por outros aspectos e fazendo o ar não passar por onde deveria passar de maneira adequada, né? Então, de maneira geral, eu diria que a parte dos filtros, né, acaba sendo também um elemento muito importante nas HUs. Obviamente, nesse tipo de componente existe muita tecnologia, né, por trás. Então, a gente tem tecnologias com filtros NanoWave, por exemplo, é uma tecnologia da Trox que garante esse tipo de filtragem e vai num caminho de eficiência energética, no sentido de você ter uma perda de carga menor,
né, e consumir menos energia e garantir esse nível de filtragem. Então, certamente tem muita tecnologia embarcada nesse tipo de componente e que eu acho que vale a pena o alerta no aspecto de entender um pouco mais sobre essas tecnologias. Tá certo, pessoal? Bom, um outro componente que eu acho que é chave, também acaba sendo o coração do equipamento, né, de certa forma, são as serpentinas, né? Então, de maneira geral, aqui as serpentinas. Eu deixei em destaque principalmente os emissores UVs. Esse é um componente que a gente viu muito nesses últimos, nesses períodos anteriores, né? Devido novamente à pandemia. E claramente a gente precisa de alguns cuidados para utilizar esse tipo de componente. Mas, falando um pouquinho das serpentinas, né? Buscar fabricantes que possam certificar os métodos de cálculos e de construções, né? Você realmente garantir, né, o software que você calcula, você garantir que na prática, né, você consegue alcançar aquele ponto de umidade absoluta ou um ponto de temperatura na saída, né? Então, você garantir isso, definição de características construtivas por softwares confiáveis, obviamente materiais, né? Dependendo do tipo de aplicação, você necessariamente pode ter, normalmente a gente tem tubos em cobre e aletas em alumínio, dependendo da aplicação isso pode mudar, né? Então ficar muito atento ao tipo de fluido e o tipo de aplicação propriamente dita do equipamento, então isso acaba sendo super importante. E obviamente a tecnologia das UVs, né? Que basicamente o que ela faz? Ela combate, ela elimina aquela camada de biofilmes que se constrói na face da serpentina, né? Então, obviamente, é um ponto que eu gosto sempre de comentar. Muitas pessoas às vezes querem instalar essas UVs em dutos, né? E acaba não sendo a melhor aplicação, tendo em vista que, de certa forma, o local mais apropriado, na minha opinião, com relação à instalação desses UVs, acaba sendo na serpentina, que normalmente é o lugar que esses biofilmes gostam de ficar, né? Que é em temperaturas baixas, lugar úmido e escuro. Tá certo? Então, de maneira geral, é claro que é necessário um pouco de conhecimento para o dimensionamento desses emissores UVs, né? A gente precisa garantir que toda a irradiação esteja pegando na superfície, né, da serpentina. Para isso, obviamente, existe alguns cálculos de amplitude dos emissores, né, de aplicação, as distâncias mínimas e máximas, né? E então, obviamente, você garantindo isso, você garante que esses biofilmes não sejam formados, e aí acabam tendo diversos pontos a favor, né, da gente. Um deles, novamente falando, em relação ao aspecto de eficiência energética, a gente acaba não criando esse biofilme. Esse biofilme, sendo criado, você cria perda de carga, né, na serpentina. Criando perda de carga, você acaba consumindo mais energia no seu ventilador, né? Então, de certa forma, você eliminando esse biofilme, já de cara, a gente acaba tendo esse elemento de perda de carga como favorável para a gente, tá certo? Um outro ponto que a gente acaba detectando também é o aspecto de manutenção, né? Então, você ficaria menos tempo com a máquina parada, né, de certa forma, para uma eventual limpeza da serpentina. Claro que a gente precisa fazer a manutenção e, basicamente, o que seria necessário é a troca dos emissores, né, dessas UVs. Né, a parte mais cara dela é o reator, né, então a gente acaba tendo que efetuar a troca dos emissores, eu diria que entre 1 e 2 anos, tá bom? Bom, um outro ponto que eu gosto de ressaltar aqui, pessoal, é no aspecto de retrofit para esse tipo de aplicação. Às vezes o pessoal chega e fala assim: Felipe,
eu tenho uma máquina em campo e eu quero instalar essas UVs, né? Então, obviamente, é possível, né? Mas alguns cuidados com relação aos emissores a gente precisa tomar. O primeiro é o cálculo correto, né? Para que a gente garanta que toda a superfície da serpentina seja de alguma maneira preenchida, né, pelos emissores. E um critério muito importante é que essas UVs aqui ao YouTube, né, é um problema. Então nós precisamos, além da instalação das UVs, né, de certa forma garantir que quando você tem o contato, né, com o emissor, abrir o acesso, esse emissor ele desliga, né? Isso é muito importante. A gente teve alguns casos reais, assim, de pessoas que quase perdeu a visão por causa disso. Então, de certa forma, é um ponto que eu sempre alerto, tendo em vista a aplicação disso em retrofit, tá certo? É óbvio que é uma tecnologia favorável no sentido de eliminar esse biofilme, e é claro que quando isso sai de fábrica, né, no caso da Trox, acaba isso sendo sempre sendo visto, né, no aspecto de você ter um microswitch para quando você tiver abrir para acesso para manutenção, o emissor desligar. A gente sabe que em campo isso precisa ser avaliado, tá ok? Bom, pessoal, aqui indo para a parte de ventiladores, obviamente também um aspecto super importante, né? E obviamente a gente sempre vai pelo viés de eficiência energética, né? A unidade de tratamento de ar, ela de certa forma acaba sendo um componente do sistema de ar-condicionado que, de maneira geral, acaba contribuindo muito para esse lance de economia de energia quando implementada as novas tecnologias, né? E, de certa forma, a gente acaba sempre, como o pessoal comentou aqui, utilizando os ventiladores de acionamento direto, né? Óbvio que eu vou começar pelo fim aqui, ó, eu acabo até deixando uma nota: atenção a altas pressões pode não ser a melhor solução, né? E esse ponto é um pouco polêmico, mas ele é muito realista, no aspecto de que às vezes a gente vê a melhor tecnologia ou a mais atual e acaba dizendo sempre que ela vai ser a que vai consumir menos energia, né? E isso realmente depende do ponto de operação que a máquina vai estar sendo executada, né, para determinada aplicação, e pode, por exemplo, um caso de com ventilador tecnologia EC não ser a melhor solução para aquele ponto de operação específico, tá certo? Então esse é o alerta que eu gostaria de também contribuir e deixar com vocês nesse sentido, né? Obviamente que, de maneira geral, nós teríamos que sempre os ventiladores EC acaba por ser a tecnologia que gera maior eficiência, menor consumo, né? Outro aspecto, a gente falou muito de qualidade do ar interior. No início o Sr. Arnaldo comentou da qualidade do ambiente interior, então um aspecto que a gente analisa muito com relação aos ventiladores acaba sendo o nível de ruído, né? Então esse é um aspecto muito importante a ser analisado, né? E obviamente isso sempre está sempre no aspecto também da eficiência do ventilador. Então, de certa forma, é claro que acaba sendo um elemento muito importante, e dependendo da aplicação da sua aplicação, a gente pode alterar a tecnologia de ventilador, né? De maneira geral, eu diria que os ventiladores com fãs ventiladores com acionamento direto, normalmente, e o motor elétrico convencional, né? Então, de certa forma, uma aplicação bem simples. Eles normalmente são mais compactos, né, com relação aos que possuem bombinha e correia, né? De certa forma, de novo, né? Não necessariamente, às vezes a solução pode ser, sim, um ventilador com pulha e correia, dependendo da aplicação,
né? Às vezes a gente tem alguns ventiladores, pode até ser com acionamento direto com um ventilador centrífugo, que precisa chegar a 240, 230 milímetros de coluna d'água, né? Então, às vezes, no melhor ponto de operação, acaba sendo a melhor solução, mas, de maneira geral, né, os Common Fans AC acaba sendo mais compactos por não possuir aquela carcaça, né? Então, de certa forma, a própria voluta do ventilador acaba sendo o gabinete da máquina. Por isso, a importância de a gente garantir a estaqueidade do gabinete, né? De certa forma, tendo em vista que para os ventiladores Common Fan AC, no caso do gabinete do ventilador, a pressão é positiva e, de certa forma, a gente precisa garantir a estaqueidade do gabinete, né? Manutenção é muito mais fácil, né, que os ventiladores convencionais, principalmente com polias e correias, e necessita de inversores de frequência. Certamente o acionamento ele é direto e a gente precisa corrigir o ponto de operação com o inversor de frequência. Tá certo? De maneira geral, o Common Fan EC são ventiladores de altíssima performance, né? Então, normalmente, na maioria das vezes, temos uma eficiência maior do que as outras aplicações, como consequência de uma melhor eficiência, um baixo nível de ruído, né? Então, de certa forma, acaba contribuindo para as aplicações do nosso dia a dia, esse conforto com relação ao aspecto de nível de ruído, muito fácil manutenção e menor infraestrutura elétrica, não sendo necessário inversor de frequência, né? Normalmente, obviamente essa faz parte da tecnologia do ventilador EC, ele já vem com um inversor acoplado, né? Então esse acaba sendo uma das vantagens sobre o aspecto de ventilador. Então, de maneira geral, o que eu deixaria como conceito e, de certa forma, como atenção, é realmente atenção para a gente fazer realmente as simulações, né, para a gente, de alguma forma, garantir que o ventilador de tecnologia adequada está sendo aplicado no nosso projeto de maneira mais eficiente possível. Tá certo? Bom, é o que eu não vou comentar, né? Obviamente, são muitos componentes dentro do equipamento, mas é óbvio que, no caso, com relação ao aspecto de nível de ruído, né, eventualmente, se a gente não conseguir alcançar o nível de ruído desejado no ambiente, né, de certa forma, a gente tem alguns artifícios. Um deles é realmente a instalação de atenuadores de ruídos, né, dentro do equipamento. Obviamente, alguns pontos têm alguns pontos a favor e outros contra, né? De certa forma, o atenuador de ruído dentro do equipamento onera muito espaço, né, de máquina. Então, normalmente a gente precisa aí de 600, 900 milímetros de atenuador, mais o espaço para acesso, né, para uma eventual troca de célula, alguma coisa do tipo. Então, eu estou falando aqui em 1,5 metro de equipamento, e normalmente a gente sabe que é muito difícil isso em casa de máquinas. Isso porque eu estou comentando um atenuador eventualmente na descarga, né, do ventilador. Às vezes é necessário colocar o atenuador na sucção também, né? A gente sabe que o ruído ele vai em todas as direções, né? Já tive alguns questionamentos de algumas pessoas que imaginam que o ruído vai só na direção do ar, né? E eu disse que para isso acontecer, a velocidade do ar tinha que ser maior que a velocidade do som, né? E ainda a gente está em 2,5 metros por segundo, normalmente dentro do equipamento, então é um pouco difícil de o ruído só ir para um sentido. Tá certo? Então, de maneira geral, obviamente, se essa máquina acaba ficando numa casa de máquinas próxima ao ambiente, muitas das vezes existe a necessidade de colocar os atenuadores de ruído, que podem ser realmente dentro do equipamento ou na linha, né, de dutos, que é o que às vezes acaba sendo como solução para o atendimento do nível de ruído.
Claramente isso precisa também ser calculado, a gente precisa ter o entendimento de algumas variáveis. Às vezes a informação que chega precisa de colocar um atenuador de ruído, mas a gente precisa saber qual que é o nível de ruído requerido pelo projeto, quais são o espectro sonoro que é gerado, né, pelos ventiladores, uma série de parâmetros para que a gente possa realmente garantir o nível de ruído adequado dentro da sala ou do ambiente onde a gente está projetando, tá certo? Então, de maneira geral, esses seriam alguns cuidados com relação ao aspecto do ventilador, e aqui, de certa forma, a gente acaba falando sobre a qualidade do ambiente interior, tendo em vista que a gente acaba levando como um viés também o aspecto de nível de potência sonora. Tá ok, pessoal? Bom, aqui, obviamente, acaba sendo algumas alternativas e opções. Hoje a gente tem diversos tipos, né, de umidificadores e, obviamente, para cada aplicação a gente utiliza um, né? De certa forma, são vários tipos de umidificadores, e eu diria que uma das características que eventualmente a gente precisa se atentar é sobre o aspecto de controle ou de nível de controle. Às vezes a gente precisa ter tipo 2% de erro, né? Então hoje a gente temos umidificadores no mercado que de certa forma atende esses critérios, e principalmente para algumas aplicações a gente precisa ter muito controle. De certa forma existem soluções, tá certo? Esse acaba sendo um dos elementos que de certa forma acaba sendo interessante e normalmente é colocado dentro dos equipamentos. Obviamente, dependendo do tipo de solução, isso acaba onerando o espaço de casa de máquinas, né? Às vezes você pode ter esses sistemas de umidificador por microaspersão, e às vezes você precisa ter uma área livre interna dentro da máquina para você garantir a homogeneização do sistema, que onera muito espaço de máquina. Obviamente isso acaba sendo para aplicações na área industrial. No entanto, às vezes nesse tipo de aplicação existe mais espaço de casa de máquina, mas normalmente acaba sendo um desafio quando a gente acaba dimensionando o equipamento para o tamanho adequado, tá certo? Eu não vou comentar aqui também, eu não tenho um slide disso, mas eu não posso deixar de comentar que é a parte de aquecimento, né? De certa forma acaba sendo também um elemento super importante dentro da unidade de tratamento de ar. Normalmente a gente tem alguns tipos de elementos que podem fazer esse aquecimento ou reaquecimento, né, para controle de umidade. De certa forma acaba sendo as alternativas mais comuns, o controle de umidade por serpentinas de água quente, né? Normalmente pode ser com vapor ou com resistências elétricas. Se atentar principalmente ao aspecto de materiais, né, no sentido de utilizar principalmente nesses elementos que gera muito condensado, materiais de alta qualidade, né, de inox, por exemplo. Então, de certa forma, ficar muito atento a esse tipo de aplicação. Um ponto que eu chamaria a atenção com soluções relacionadas à parte de vapor, né? Então, o que eu deixaria aqui de conceito que eu percebo na prática, normalmente as serpentinas elas têm tubos na horizontal, tá certo? Então, como aplicação, a gente tem o vapor normalmente água quente, água gelada, a água entra por baixo e sai por cima, né, da serpentina. Isso a gente garante que os tubinhos encham de água, né? E de certa forma o vapor acontece o contrário. A gente injeta o vapor por baixo, por cima, e sai por baixo. O fato é que quando a gente, de maneira geral, para o sistema de vapor, né, a gente gera o condensado dentro da serpentina, e aquele condensado fica ali dentro. Na hora que você aciona de novo o sistema, aquele condensado dá um golpe muito grande nas curvas, né? A gente chama de golpe de Ariete,
Então, de certa forma, tomar alguns cuidados com isso, algumas soluções específicas, engenheiradas que a gente tem lá na Trox eventualmente fazer essa serpentina com tubos verticais. Né? Então, de certa forma, a gente entende que numa aplicação, na hora que para, de certa forma, o condensado cai por gravidade e esse elemento é minimizado. Então, eu diria que esse elemento acaba sendo uma sugestão de aplicação, principalmente para o pessoal aqui de projetos. Eventualmente, se alguém vê isso em campo, acaba sendo uma alternativa de solução, procurar esse tipo de solução com os tubos na vertical, certo? Bom, um outro elemento que eu acabo por falar, a gente chegou a comentar alguma coisa nas palestras anteriores, mas de certa forma aqui reforçando um pouco mais, né, a aplicação de rodas entálpicas, trocadores de placas dentro dos equipamentos, né, de certa forma isso acaba sendo muito comum. É claro que não são para todas as aplicações, né, de certa forma precisa realmente verificar, viabilizar, né, o estudo para ver se realmente o consumo, a economia de energia que vai existir no sistema paga, né, o custo dessa instalação. Então, de certa forma, já tivemos vários casos que a gente teve as duas alternativas, né, que vale a pena e que não vale a pena. Então, de certa forma, dependendo do local de instalação, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um país de tamanho continental, né, de certa forma, e de climas que podem variar bastante, né? Então, de certa forma, dependendo da região, isso acaba sendo, eventualmente, a gente não consegue recuperar, né, o investimento e, obviamente, em muitos casos, a gente consegue recuperar. Né? De certa forma, alguns cuidados, né, com relação ao aspecto de fuga de ar, né, obviamente, por norma, isso acaba sendo é necessário atender alguns critérios, né, de vazamento, né, de um fluxo para o outro, colocar os ventiladores nas posições, obviamente, adequadas para que a gente consiga ter o efeito desejado com relação a esse tipo de componente, tá certo? Bom, pessoal, agora, de certa forma, isso também foi um tema abordado já na palestra anterior. Agora o pessoal próximo a mim aqui também vai falar um pouco da parte de automação, e certamente eu não podia deixar de falar sobre esse tema que acaba sendo essencial para esse tipo de elemento nos dias de hoje. Né? É claro que eu não quero ser redundante de novo de falar, né, sobre o aspecto da necessidade de agregar valor, de economia de energia, né? Novamente falando desse ponto, mas é um fato, né? De certa forma, sempre o andar de tratamento de ar com a automação, a gente, além de aspectos preventivos, a gente acaba, um ponto que o pessoal não comentou, eventualmente a automação ou internet das coisas, ou via IoT, por exemplo, às vezes a gente tem o dimensionamento de um filtro. Então vou dar um exemplo, um filtro fino, a gente tem uma pressão final dele chegando até 60 milímetros de coluna d'água, né? E que muitas vezes a gente, principalmente na Trox, a gente acaba calculando o filtro para uma pressão menor, né? E algumas pessoas me perguntam: pô, Felipe, mas é como se você me vendesse um carro que tem um velocímetro que vai até 200 km por hora e você só deixa eu ir até 100, né? Então, de certa forma, é um contraponto interessante sobre esse tema, mas o ponto que eu entendo que é interessante é que, acima de uma determinada pressão daquele filtro, o consumo de energia que ele vai ter até o final da vida dele é muito mais fácil você comprar um filtro novo, tendo em vista que o custo que você vai ter de energia, você pagaria esse filtro novo e sobraria dinheiro no seu bolso, né? Então, de maneira geral, você ter a máquina inteligente a ponto de você conseguir entender e definir esses aspectos
sobre o ponto de vista de ser muito eficiente nesse sentido, de fazer a gente realmente economizar dinheiro e conseguir, de alguma forma, atender os aspectos de projeto. Eu acho que esse acaba sendo o desafio, não só do dimensionamento correto de uma unidade de tratamento de ar, mas de certa forma de todo o sistema de ar-condicionado, tá certo? Então, de maneira geral, eu colocaria aqui novamente o aspecto de automação, sendo como elemento preventivo e também com relação ao aspecto de economia de energia, indo pelo viés novamente de eficiência energética, né, atendendo esses critérios, né, de ter o entendimento de falar assim, é melhor você trocar esse componente, porque senão você vai gastar mais dinheiro, tá certo? Então, obviamente, as UTAs, elas conseguem hoje aqui, né, atenção aos parâmetros que queremos controlar, né, de acordo com as exigências e processos envolvidos, conforto industrial, obviamente até os próprios componentes, né, de automação, dependendo do tipo de aplicação, para um aspecto, às vezes, que a gente utiliza, sei lá, alguns inversores, normalmente no mercado de ar-condicionado, às vezes para o industrial acaba sendo outro. Então, obviamente, ter a especificação desses elementos e selecionando e especificando eles de maneira adequada, tá certo? Atentar às interações com diversas disciplinas da sua instalação, como controles de acesso, geração de água gelada e vapor. Então, isso acaba sendo envolvido diversas disciplinas, também nesse sentido, para que você realmente tenha o ganho no sistema. E aí algumas coisas, né? Algumas coisas que a gente já comentou aqui em palestras anteriores, e aqui saturação dos filtros, controle de vazão do ar insuflável, então você garantir aquela vazão constante pela saturação dos filtros, né? De certa forma isso acaba sendo possível. O consumo instantâneo de energia, né? A parte de vibração, antecipação de problemas com ventiladores, então eventualmente você ter realmente a inteligência dentro do nosso equipamento que consiga prever e ajustar eventualmente o equipamento num processo que às vezes não pode parar, né? A gente sabe que tendo alguns processos acaba sendo complicado no sentido de a gente acaba sendo, por dizer, tipo, leviano no sentido de não dimensionar isso de maneira adequada, tá certo? É claro que existem diversos tipos de outros componentes, né, dentro da unidade de tratamento de ar, tá certo? Claro, não tenho tempo, o pessoal já teve mais 5 minutinhos aqui, e que de certa forma eu queria deixar como mensagem final para vocês aqui, obviamente não somente para a instalação de dimensionamento de uma unidade de tratamento de ar, mas como de maneira como sistema mesmo, né, atentar a 3 pontos, né? Eficiência, né, a gente garantir que a nossa máquina tenha eficiência adequada, né? De certa forma, garantir que aquele filtro F9 vai atender às especificações de projeto naquele ponto, né? De performance, de você garantir aquilo consumindo o mínimo de energia possível, e isso não pode ser feito sem a implementação de muita tecnologia dentro da unidade de tratamento de ar. Como a gente disse anteriormente, às vezes essa aplicação de tecnologia acaba agregando valor ao produto, mas eu acho que a gente não pode esquecer que, de maneira geral, isso com relação à vida útil de uma instalação acaba equivalendo a 3, 4, 5% do custo, né? Então, de maneira geral, eu acho que acaba sendo um ponto super interessante de a gente se atentar a esse tipo de tecnologia, tá certo? Tendo em vista que no longo prazo isso acaba, principalmente o usuário, tendo muitos benefícios, tá certo? Pessoal, de maneira geral era isso que eu queria apresentar para vocês. A princípio não é mostrar basicamente um produto propriamente dito, mas aplicar cada componente, mostrar alguns aspectos importantes na hora de analisar, tá certo? Aqui em cima está o meu contato, se alguém precisar com relação a alguma aplicação de produto mais específico,
da linha de produtos da Trox. Certamente a Trox tem engenharia para atender todos esses critérios de projeto e, de certa forma, vocês podem contar conosco para qualquer tipo de aplicação. A gente está realmente à total disposição de vocês, tá ok? Então, muito obrigado e obrigado pela oportunidade.